Boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui para dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, representando a nossa casa espírita Paz e Amor. Hoje, dia 14 de julho de 2020, e 2020 é um ano bem atípico, né? Por isso que nós estamos retornando, porque esse trabalho inclusive é feito lá no Paz e Amor, na nossa casa mesmo, como é feito há 76 anos, desde que o seu José Rampazzo fundou essa casa maravilhosa que nos dá tantas oportunidades. Mas agora, depois dessa pausa, nós retomamos há 3 semanas, né? Hoje é a 3ª semana em que nós retomamos nesse novo formato. E nós acreditamos e sabemos, aliás, não acreditamos, nós sabemos que estamos protegidos pelos espíritos protetores que nos auxiliam sempre e que nós, estudando o Evangelho, nós vamos continuar com o nosso aprendizado tão necessário daquilo que Jesus trouxe para nós. Então, hoje nós vamos fazer um comentário sobre o capítulo 17, no item 7, intitulado O Dever. E antes de nós fazermos qualquer atividade, como sempre, né, nós fazemos a nossa prece. Quem quiser pode colocar um copo d'água, como é comum lá na nossa casa, ou uma jarra de água, que acompanhando a prece com sinceridade, com o pensamento voltado para o bem mesmo, né, como deve ser uma prece. Depois, se nós permanecermos com esse pensamento voltado para o bem, depois da prece final, eu garanto para vocês que a sua água vai estar fluidificada, porque nós fluidificamos as nossas águas com as nossas preces, com a nossa boa intenção, tá? Então vamos para fazer a nossa prece. A gente sempre recomenda fechar os olhos, porque quando nós fechamos os olhos, nós conseguimos nos isolar das distrações externas. E ao mesmo tempo voltamos para dentro dos nossos corações, onde vamos encontrar aquilo que nós temos de melhor e vamos oferecer o que nós temos de melhor agora durante a nossa prece. Vamos lembrar que Jesus está conosco e vamos começar agradecendo. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, pelo Teu amor que é tão grande, para que nós possamos, estudando o Teu Evangelho, aprender aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para aumentar a esperança em nossos corações e para que a nossa fé permaneça cada dia maior, compreendendo e fazendo com que essas lições façam parte do nosso dia a dia. Que o Teu amor esteja conosco, nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja, Senhor. Então vamos para a leitura do Evangelho. Voltando, né, nossa lição de hoje é no capítulo 17, item 7, intitulado O Dever, nas Instruções dos Espíritos. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não vou falar aqui senão do dever moral e não daqueles que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é o mais difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde ele começa, onde ele se detém. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos.
Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama a Deus mais que a criatura e as criaturas mais que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão e depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever não porque o preserve dos males da vida aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma de suas etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Então eu fiquei, para fazer esse comentário, eu fui fazer alguns estudos, ler algumas coisas. Mas durante o tempo que eu estava fazendo isso, eu pensei, gente, o dever faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, daquilo que nós fazemos naturalmente na nossa vida comum. Por exemplo, toda pessoa tem um dever. Por exemplo, a criança. A criança, ela tem o dever de ir na escola. Ela precisa fazer as suas tarefas. E isso vai crescendo na medida em que ela vai crescendo, em que nós vamos envelhecendo. Então, eu, com 40 anos, eu tinha um determinado tipo de dever. Meus filhos ainda eram menores, eu tinha determinadas obrigações em relação ao meu trabalho. Hoje, eu nem trabalho mais, eu aposentei, parei mesmo de trabalhar e eu tenho outros deveres que eu sei que eu tenho que cumprir. Então, o dever faz parte mesmo do nosso dia a dia. Mas para comentar sobre o dever, eu fui no dicionário. Então, eu peguei um conceito mais simples possível no dicionário, mas que é exatamente aquilo que acontece na nossa vida. Então, o dicionário diz assim: a palavra dever se refere a tudo que é considerado uma obrigação. E como obrigação, o dever também está relacionado à ética e à moral. E é exatamente isso. Aí eu lembrei o que é uma coisa relacionada à ética. Por exemplo, o nosso respeito às leis de trânsito. Farol, o limite de velocidade, que são coisas que a gente está sempre com um problema, né? E as leis nos impõem isso, né? Ou uma coisa que eu acho que está muito relacionada à ética, que é o nosso respeito às filas. Então, a fila do supermercado, a fila no banco, que muitas vezes nos estressa tanto. Hoje em dia até que melhorou bastante, os bancos têm até cadeira para sentar. Antigamente a gente ficava horas. E tem a lei, né? Que são os deveres do banco, que tem que fazer o atendimento dentro de um determinado horário. Não existe mais esse abuso tão grande como acontecia antigamente. Então, hoje nós temos esses direitos. E é interessante porque existe exatamente isso, dever e direito. Então, nós não temos só deveres, nós temos os direitos. E, aliás, o dever aparece como uma forma de organização da comunidade. Então, tem uma frase que diz assim: sem o direito e o dever não existiria organização. E é exatamente isso.
né? No banco nós temos o direito de ser atendido dentro de um determinado limite de tempo e com um certo conforto, que não acontecia antigamente. Eu me lembro que ir ao banco era uma das coisas mais estressantes que acontecia. Mas tem também um item que, apesar de ser polêmico, eu acho que é uma das coisas que mais lida com esses deveres, exemplifica esse dever e direito, que são os nossos impostos. O dever de pagar os impostos faz parte da lei, não tem jeito, não tem como discutir isso. Mas nós temos muitos direitos. Nós temos direito a várias coisas, como as condições sanitárias, por exemplo, água potável, a coleta do lixo, o encanamento dos esgotos, a pavimentação para fazer com que o nosso ir e vir seja melhor, a saúde, a educação e vários outros itens onde entra até a diversão dentro de uma cidade, né? E nós temos o dever de fazer bem o nosso trabalho, embora o Evangelho hoje deixou bem claro que não é sobre o trabalho que deve fazer, mas nós sabemos que o trabalho é uma das coisas que mais exige de nós o dever. Mas nós estamos tentando falar sobre os nossos deveres morais. Então, por exemplo, muitas vezes nós vivenciamos uma situação em que as pessoas com as quais nós combinamos alguma coisa, ou no trabalho, ou na vida social, ou na escola, em algum lugar, e nós estamos tentando cumprir o nosso dever, mas a pessoa não. A outra pessoa não está cumprindo o dever dela. E aí, o que nós devemos fazer? Como existem várias situações, cada situação é de um jeito, é claro que como nós temos os nossos direitos, tanto quanto temos os nossos deveres, nós temos que entrar em acordo com essa pessoa, né? Tentar qualquer coisa, conversar, esclarecer dúvidas, desistir daquela combinação. Essa é a única coisa que nós não podemos fazer, porque nós não temos o direito, é de não cumprir com a nossa parte, é não cumprir o nosso dever. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes uma pessoa fala assim: eu não faço isso porque ele não faz aquilo, ou eu faço assim porque ele faz assado. E quando nós fazemos isso, nós estamos desistindo de um direito que nós temos de escolha, ou o que é pior, nós estamos colocando nos ombros dos outros a responsabilidade que é nossa. Então, eu estou dizendo que eu só faço errado porque o outro está fazendo. Então, ele está ditando o meu comportamento dentro disso, né? E o Evangelho fala exatamente sobre essa responsabilidade diante de nós mesmos, que cabe a nós. Então, tem uma frase muito triste, tem uma frase muito comum que é: o combinado não é caro. Então, mesmo que eu não goste daquela combinação, eu combinei depois e é minha obrigação fazer, né? Eu posso até desistir disso depois, caso a outra parte não esteja fazendo a parte dela, ou caso isso eu descubra depois que não é aquilo que realmente seria bom para mim. Mas existe também uma outra lei uma outra frase também muito comum, que fala que a gente faz, como que é a frase? Ele finge que me paga e eu finjo que trabalho. Eu acho essa frase super triste, porque ninguém pode viver feliz numa situação como essa. E eu volto a dizer, mesmo que o outro não faça, nós não podemos sujeitar o nosso dever e o nosso comportamento àquilo que o outro faz, né? Então, o dever, lembrando aqui a primeira parte do Evangelho, que é logo que começou, vamos relembrar esse pedacinho. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Então, eu não faço certo e não cumpro o meu dever porque o outro faz ou deixa de fazer, porque o outro determina como que deve ser meu comportamento. Eu faço porque eu tenho uma obrigação diante da minha própria consciência. E
E quando nós temos dúvida, porque muitas vezes temos, nós somos espíritos em evolução, nós não sabemos tudo com perfeição, nós estamos aprendendo. Essa encarnação é uma grande oportunidade para que a gente possa aprender diante das mais variadas situações. Então, eu tanto desenvolvo a minha parte intelectual resolvendo questões, né? Eu vou desenvolvendo a minha parte intelectual, como vou desenvolvendo a minha moralidade a cada dia que passa. Então, quando eu tiver dúvida, porque eu terei sempre, né, durante todo o meu caminhar nessa minha evolução, eu vou consultar a minha consciência. E aí, gente, não tem dúvida, a minha consciência sempre vai me dar a resposta, desde que a minha consulta seja sincera e a minha resposta também. Que eu não seja seduzido pelos meus interesses egoístas, pelos interesses do coração, eu sempre vou ter uma resposta certa em relação àquilo. Não vamos nos esquecer que nós temos sempre a prece para nos orientar. Toda vez que fazemos uma prece sincera, realmente, desejando realmente um auxílio, nós sempre teremos uma intuição, o auxílio dos nossos protetores para clarear a nossa mente, e aí nós vamos poder ouvir a voz da consciência, e a voz da consciência nos trará a resposta certa. E isso está no Livro dos Espíritos. Na questão 621, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: onde está escrito a lei de Deus? E a resposta? Na consciência. Por isso, não nos enganemos. A nossa consciência sempre nos dará a resposta adequada para que possamos cumprir os nossos deveres da forma mais adequada mesmo. Mas mesmo assim, muitas vezes nós temos dificuldades, né? E aí a gente se pergunta: o que será que acontece comigo, né? Que muitas vezes por mais que eu tente, eu ainda não sei o que fazer, porque está muito difícil resolver determinadas situações em que eu preciso tomar uma decisão. E aí, lembrando novamente que nós somos espíritos em evolução e temos muitas limitações, aí eu peguei um texto em que dizia o seguinte: muitas vezes nós não conseguimos cumprir com o nosso dever da forma adequada, porque nós temos o orgulho que nos controla, nós temos o egoísmo que nos domina, nós temos a preguiça que nos envolve, e nós temos a sedução diante de algo que queremos muito para nós ou para alguém que nós amamos bastante. E aí o que acontece? Nós acabamos nos deixando levar, tem até inclusive a desonestidade, que muitas vezes nos cega diante dos outros, e nós justificando: todo mundo faz, por que eu não faço? E isso nos ínfimos detalhes, como o próprio Evangelho diz. Aquilo que muitas vezes nós condenamos no outro, quando nos vemos diante da situação, nós procuramos justificar. E é isso que a nossa consciência tem que nos auxiliar, e é isso que a nossa consciência nos auxilia, né? Para que a gente possa tomar as decisões mais adequadas diante das nossas decisões e de escolhas que nós temos que fazer. Enfim, e se depois que eu refletir sobre tudo isso, consultar a minha consciência, e mesmo assim tiver essa interferência na minha vida e eu pensar: gente, eu ainda não consegui, né? Essas reflexões ainda não estão me ajudando e eu não estou conseguindo tomar uma decisão. O próprio Evangelho diz que quando nós não sabemos o que fazer numa determinada situação, é só nós nos colocarmos do outro lado. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Isso se chama empatia. Então, vamos fazer uma pergunta para mim, para nós mesmos. O que eu gostaria que fosse feito para mim nessa determinada situação? Se eu for sincero, a resposta verdadeira, a resposta sincera será a verdadeira para mim.
E uma vez, o Chico Xavier, por exemplo, outras coisas, né? Exemplos de espíritos melhores, que são pessoas que têm um significado na nossa vida, que nós admiramos, como o Chico Xavier. Uma vez os sobrinhos dele fizeram um questionamento para ele diante da sua rigidez no cumprimento dos deveres. Então os sobrinhos perguntaram: nossa, tio, em que época que você vive? E a resposta: na época da consciência. E essa resposta nos leva exatamente naquilo que nós precisamos saber sobre o dever. O dever não tem tempo e não tem local. Qualquer lugar que estivermos, em qualquer época em que estivermos, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, se você sabe qual que é o seu dever, você tem que cumpri-lo. Nós vivemos diante das leis dos homens e essas leis, muitas vezes, elas são falhas. Por exemplo, a escravidão já foi lei. Hoje nós sabemos que a lei não permite mais a escravidão. Então, naquela época, podia? Não, diante das leis de Deus, não. E essa lei está escrita na nossa consciência. E nós podemos também, diante da nossa consciência, perguntar: e se fosse eu gostaria de ser escravizado? Não, não gostaria. Então a resposta é sincera, é a verdadeira. Então nós temos que lembrar sempre que o dever, ele não tem tempo e nem tem local para ser cumprido e para ser verdade. Então, porque o dever, gente, quando nós pensamos no dever e nós sabemos o que nós devemos fazer e não devemos nos deixar influenciar pelo comportamento do outro, é porque nós temos que lembrar que o dever é individual e intransferível. Então, nós não temos que cobrar do outro aquilo que ele vai fazer. Nós temos que cobrar de nós mesmos. E Chico fala uma coisa realmente em relação a isso. Chico diz assim: aos outros dou o direito de ser como são, mas a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Este é o caminho da paz. Então, nós temos como exemplo esse homem maravilhoso que viveu e que deu tantos exemplos para que nós para que pudesse nos auxiliar nas nossas escolhas, para nos auxiliar nessa influência, que nós possamos pensar nesses ensinamentos do Chico em relação aos nossos deveres. Então, é isso que eu gostaria de ter dito de dever, sobre o dever. Não sei se foi exatamente tudo que eu poderia dizer, mas eu acho que, simplificando, o dever é exatamente isso que nós temos que fazer. Não ficar esperando que o outro faça para que eu faça. É muito comum também a gente, para finalizar, a gente falar que a gente gostaria de viver num mundo melhor. E o mundo só será melhor o dia que todos cumprirem os seus deveres. E eu não vou conseguir melhorar esse mundo cobrando do outro, mas sim cobrando de mim mesma qual que é o meu dever, como eu devo cumprir esse dever e, portanto, fazer a minha parte. E é isso que eu desejo para todos nós nessa noite, que nós possamos ser fiel ao bem, ser fiel a nós mesmos e ser fiel aos nossos deveres e à nossa própria consciência. E que o Evangelho sempre, o Evangelho dessa noite, os Evangelhos em geral, quando nós lemos, quando nós fazemos o Evangelho em casa, que todas as lições possam realmente ser compreendidas por nós e nós possamos, pouco a pouco, no nosso aprendizado, ir colocando isso no nosso dia a dia, na nossa vida comum. Esse é o desejo que eu tenho para mim, para aqueles que eu amo e para todos nós, para todos aqueles que consideramos irmãos, que somos irmãos, a humanidade inteira. Então, para finalizar, vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Deus que nos abençoe, nos ampare. Envolva, Senhor, cada coração bem intencionado, ilumine a mente daqueles que ainda não conhecem o bem, que não se interessam pelo amor, pela verdade.
Que as nossas experiências possam nos auxiliar nesse caminho que tentamos prosseguir. Que o teu amor esteja conosco, nos abençoe, amparando a todos aqueles que estão sofrendo em cada lugar, Senhor, onde haja dor. Possa o teu amor chegar aliviando corações. Que o teu amor possa permanecer conosco, nos amparando e nos abençoando sempre. Que assim seja. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, que tenhamos uma boa noite e até a próxima oportunidade. Agradeço de coração esse momento que me foi dado como uma nova experiência. Obrigada.